O Douglas, ele, como sempre eu falo, é um filho muito precioso por várias razões. Primeiro, porque é meu filho. Segundo, porque ele entendeu o chamado. E ele se comprometeu com o chamado. E o ano passado, ele chegou para mim e disse: pai, ele era diretor do ministério, que me substituía na minha ausência, e o papel dele era preponderante no ministério, mas ele chegou para mim e disse: pai, eu entendi o propósito de Deus para a minha vida. O Senhor me liberaria para eu cumprir este chamado. Eu vou ter que deixar o seu time se o Senhor me liberar. O que eu perguntei para você? Você perguntou que eu falei, né? Eu estou fazendo mal feito tudo, né? Eu estou pregando mal feito, estou trabalhando mal feito aqui, estou em casa pela metade. E aí você me perguntou o que te dá prazer? O que te dá prazer de fazer? E a sua resposta? Foi, meu prazer é pregar. Aí eu disse: fica comigo até outubro e você está liberado. E aí ele ficou comigo até o final de setembro e eu o liberei. E para a glória de Deus, o Douglas está sendo uma voz para a juventude na nação. Através das redes sociais, quantas pessoas você consegue chega a alcançar por mês? A gente alcança por mês uns 20 milhões, por aí. 20 milhões. O grande desafio de um pai é entender o seguinte: alguns filhos nascem para nadar, outros filhos nascem para voar. E qual é o grande desafio de um pai? Descobrir se o filho nasceu para voar ou para nadar. Não queira que o seu filho nade se ele nasceu para voar. E não queira que o seu filho voe se ele nasceu para nadar. Por isso o Douglas está fazendo aquilo para o qual ele nasceu. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Glória a Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela vida do Douglas. E obrigado porque desde o início do seu chamado, ele ministra nos nossos eventos. E tem sido uma voz profética, tem sido um profeta da tua palavra para nós. E que nesta noite, mais uma vez, ele esteja de forma extraordinária debaixo da tua graça, sendo usado pelo teu Espírito para ministrar aos nossos corações. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Boa noite. Glória a Deus, uma honra muito grande estar aqui, poder compartilhar a palavra com vocês. Eu sou Douglas, casado com a Valéria. Dá um tchauzinho aí, Val. Somos os pais da Luísa e do Davi. E eu e a Val coordenamos esse movimento chamado Jesus Cop, que prega que você é uma cópia de Jesus na terra e que Deus te criou para você refletir o Filho dele aonde ele plantou você. E hoje, a plataforma que Deus nos deu, o púlpito que Deus permite que a gente pregue as redes sociais, é online. E a gente está espalhado lá pelas redes sociais. Quem aqui já assistiu um vídeo do Jesus Cop? Levanta a mão para eu ver. Se alguém ao seu lado não levantou a mão, chama ele para aceitar Jesus aqui agora. Brincadeira, mas depois procura lá, é legal. Tem uns vídeos curtos, tem pregações completas. É uma linguagem jovem, mas é uma mensagem para todo mundo. Eu tenho certeza que vai te abençoar. E agora em outubro nós vamos fazer uma conferência. Eu queria incentivar você a vir e, se possível, enviar seus filhos, se você não puder vir. A conferência Jesus Cop, queria até passar um pequeno vídeo, mostrar para vocês, 50 segundos.
da conferência. Vai ser bem legal, vai ser em São Paulo. Nós estamos sonhando aí com 3.000 jovens queimando por Jesus nesses 2 dias. E eu queria incentivar muito você e seu filho a virem. A gente fez parceria com um hotel próximo de 8 minutos ali da igreja, chama Holiday Inn. E eles deram um mega desconto lá, é só você ligar lá e falar que vai na conferência Jesus Cop, eles dão um desconto. Tem van que vai levar do hotel para o evento, então você pode também se hospedar lá, vai ser bem legal. Conferência é um preço simbólico, é R$100, e você precisa fazer sua inscrição. Vários pais falaram aqui para mim, não, meus filhos vão. A gente perguntou, mas você fez inscrição? Ele falou, não. E já acabou o primeiro lote, já está no metade do segundo, então corre lá. Não deixa para depois não, já faz inscrição dos seus filhos, vai ser muito legal. Abra sua Bíblia comigo, no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo número 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso de número 1, eu quero ler com vocês. Eu tenho um compromisso com essa geração. Eu acordo pensando nela, eu passo o dia pensando nela e eu vou dormir pensando nela. Então a palavra que Deus colocou no meu coração é para vocês, mas eu espero que beneficie os seus filhos. E o primeiro livro de Samuel, capítulo 1, diz assim: havia um homem de Ramataim, Zofim, na região montanhosa de Efraim, chamado Eucana, filho de Jorão, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. E ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha 2 filhos. E Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde os 2 filhos de Eli, Ófine e Finéias, serviam como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, costumava reparti-lo com sua mulher Penina e com todos os filhos e filhas, porém, dava uma porção em dobro a Ana, pois a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. Mas sua rival a provocava muito, a fim de aborrecê-la, porque o Senhor havia deixado estéril. Isso acontecia todos os anos, quando subiam à casa do Senhor. Penina provocava a Ana, que então chorava e ficava sem comer. Então seu marido Eucana perguntou-lhe: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que o teu coração está tão triste? Não sou melhor para ti do que 10 filhos? Depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. Nessa ocasião, o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor, chorou muito e fez o seguinte voto: ó Senhor dos Exércitos, se deres atenção à aflição da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um menino, eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e navalha não passará pela cabeça dele. Enquanto ela orava ao Senhor, Eli observava os seus lábios, e como Ana orava em silêncio, seus lábios se moviam, mas não se ouvia sua voz. Por isso Eli pensou que ela estivesse embriagada, e lhe disse: até quando ficarás embriagada? Deixa de beber vinho. Mas Ana respondeu: não, meu senhor, sou uma mulher angustiada. Não bebi vinho nem bebida forte, mas derramei a minha alma diante do Senhor.
Não pense que tua serva é uma mulher sem valor, porque tenho falado até agora da minha grande ansiedade e aflição. Eli lhe respondeu: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Ela disse: que a tua serva encontre graça diante de ti. Então a mulher seguiu o seu caminho e comeu, e sua aparência deixou de ser triste. Depois disso levantou-se de madrugada, adoraram o Senhor e voltaram para casa em Ramá. Eucana conheceu na intimidade a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana concebeu, e no tempo devido teve um filho, ao qual chamou Samuel, pois ela dizia: eu o pedi ao Senhor. Aquele homem, Eucana, subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual e cumprir seu voto. Ana, porém, não subiu. Pois diz a seu marido: quando o menino for desmamado, eu o levarei para apresentá-lo diante do Senhor, para que fique lá para sempre. Eucana, seu marido, lhe disse: faze o que bem te parecer, fica até que o desmames, apenas confirme o Senhor a sua palavra. Então a mulher ficou e amamentou seu filho até desmamá-lo. Depois de desmamá-lo, quando o menino ainda era pequeno, ela o levou à casa do Senhor em Siló, com um touro de 3 anos, um efa de farinha e um recipiente de couro cheio de vinho. Então sacrificaram o touro e apresentaram o menino a Eli. E ela lhe disse: ah, meu senhor, tão certo como tu vives, meu senhor, sou aquela mulher que esteve aqui contigo orando ao Senhor. Eu orava por este menino e o Senhor me concedeu o pedido que fiz. Por isso também o dedico ao Senhor. Ele está entregue ao Senhor por todos os dias que viver. E ali adoraram ao Senhor. Feche seus olhos. Pai, fala conosco, papai. Nós precisamos desesperadamente de ouvir a tua voz, Pai. Espírito Santo, ministra o coração de cada um que está aqui, Senhor. Uma palavra rema, Senhor. Pai, eu oro pelos filhos e filhas desses casais, Pai. Eu abençoo a vida deles, Pai. E nós continuamos declarando que a geração deles será poderosa nessa terra, Senhor. No nome de Jesus, amém. Samuel é um homem impressionante. Samuel, ele foi o último juiz e o primeiro profeta, e tinha uma função de rei. As 3 coisas se encontravam em Samuel. Ele era o profeta da nação, o sacerdote da nação e fazia um papel de rei na nação. Essa época era a época de juízes e não havia rei na nação. E foi a pior crise de Israel. Era uma crise, cada um fazia o que dava na telha. E Deus levanta esse homem chamado Samuel. Samuel se torna um sacerdote no lugar de Eli. Samuel se torna um profeta, e é interessante que fala aqui que não se ouvia a voz de Deus nessa época. Não havia profecias nessa época, não havia visões nessa época. Era uma época de silêncio do céu, até que surge Samuel. Samuel era a solução para uma geração. E eu quero dizer para vocês, cara, que nós estamos clamando para a solução dessa geração, cara. E quem sabe não é do ventre de vocês que saiu a solução para a nossa nação, cara. Precisa se levantar esse profeta na nossa nação. Precisa se levantar esse sacerdote na nossa nação. Precisa se levantar um rei para a nossa nação. E quem sabe não está na casa de vocês esses homens e essas mulheres que vão revolucionar esse lugar. Nós clamamos por um avivamento. E um avivamento vem quando um homem, uma mulher queima completamente por Jesus. E eu comecei a olhar para essa história e pensar: quais são as características de um casal? Quais são as características dos pais que geram Samuel? E eu comecei a olhar para essa história e eu vi algumas características de um casal que geram Samuel. Samuel, se você olhar a tradução do nome dele, é o nome de Deus. O nome de Deus. Eu estava lendo um comentário que dizia que
havia uma profecia que nasceria um menino chamado Samuel e que seria um profeta. E todas as mulheres então esperavam ter um Samuel. E eu li uma tradição judaica que diz que naquela época várias mulheres colocavam o nome do filho de Samuel. E aí percebia quando ele era criança que ele não ia ser um sacerdote, que ele já via, sabe? Não vai ser um sacerdote. Trocava o nome dele, porque sabia que não era o Samuel que eles estavam aguardando. Mas existem algumas características desses pais que geram Samuel dentro de casa. A primeira característica dos pais que geram Samuel são pais com um casamento estruturado. Um casamento estruturado gera um Samuel. Senão, se você olha para o verso de número 5, por exemplo, diz assim: porém, Eucana dava uma porção em dobro a Ana, pois a amava. Se você olha no verso de número 8, a gente critica muito o verso de número 8, né? Mas ele diz assim: então seu marido Eucana perguntou-lhe: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que o teu coração está tão triste? Não sou melhor para ti do que 10 filhos. Ou seja, esse marido era um marido exemplar, gente. Eu sei que você, mulher, tem raiva dele, de tipo, melhor que 10 filhos? Está se achando? Mas ele era um marido exemplar. Isso aqui é Bíblia, gente, isso aqui é a palavra de Deus. Ele amava essa mulher. Um casamento estruturado gera Samuéis. Eu vi o Paul Washer dizendo uma coisa que eu fiquei chocado na hora, mas depois eu compreendi. Ele diz assim: olha, se eu tivesse num barco com os meus filhos e com a minha esposa, né, imagina aqueles barcos pequenininhos, e a gente estivesse lá no meio do rio, e de repente o barco tombasse, e todos caíssem, ninguém soubesse nadar, só eu. Ele disse assim na mensagem: eu teria só um braço para salvar alguém. Ele falou assim: eu salvaria a minha esposa e deixaria os meus filhos morrerem. Na hora eu fiquei chocado, eu falei: peraí. Como assim você vai salvar sua esposa e deixar seus filhos morrerem? Mas aí eu entendi. A maior prova de amor que você pode dar para um filho é amar a mãe dele acima dele. A maior prova de amor que você pode dar para uma filha é amar o pai dela acima dela. Porque a maior prova de amor que nós podemos dar para os nossos filhos é a segurança do nosso amor no casamento, a segurança que os pais dele nunca vão se separar. Não ache que seu filho espera que você ame ele acima da mãe. Não ache que seu filho quer que você prefira ele acima do pai. O que ele mais quer é olhar para vocês dois e ver segurança no amor de vocês. Casamento estruturado gera profetas, cara. Cara, ame o seu marido mais que seus filhos. Ame a sua esposa mais que seus filhos. Sabe, eu estava um dia tomando banho e eu senti Deus falando comigo. Eu estava pensando sobre isso, sobre o que Deus queria que eu ministrasse, e eu senti Deus falando comigo, e era como se ele dissesse assim: Douglas, o pai é a figura de Deus para os filhos. O Davi tem 4 anos. A figura de Deus está sendo montada na mente dele, a partir da figura de quem? Minha. Porque é para mim que ele olha assim, ó. Oh, meu herói, ele sabe tudo, ele faz tudo, o que eu peço ele traz. Eu falo para ele assim, ó, mamar, ele faz surgir uma mamadeira do nada assim, ó. Eu não sei onde ele arruma esse leite, não sei se ele rouba, se ele tem uma vaca lá no fundo, eu não sei. Só sei que eu clamo e ele aparece, pá! Nós somos a figura de Deus para os nossos filhos. Agora, olha o que Deus falou comigo. O que está sendo comunicado quando uma mulher ama mais os filhos do que o pai?
O que está sendo comunicado quando uma mulher deixa transparecer: vocês são mais importantes que o pai? O que está sendo comunicado quando uma mulher deixa transparecer: a vontade de vocês está acima da vontade do pai? Eu prefiro vocês do que o pai. Porque daqui a pouco vai ter um outro ser que eles vão começar a chamar de pai. E eles vão achar que a vontade deles é mais importante que a vontade do pai. Cara, ame o seu esposo mais do que seus filhos. Casamento estruturado gera profetas, cara. Se você amar seus filhos acima do seu cônjuge, você está arruinando o futuro casamento dos seus filhos. O amor que você tem um pelo outro é o padrão que você está apresentando para eles, para o futuro casamento deles. Sabe, marido, entenda uma coisa. Você é o padrão de homem que sua filha vai arrumar. Misericórdia. É sério, porque a sua filha está vendo o seu comportamento, a sua filha está vendo você viver, a tua filha está vendo como você é. Ela vai achar um menino que é igual ou um pouquinho pior que você e falar: tá bom, eu acho que é isso, porque é isso que eu vi em casa, acho que é isso. Ela vai se contentar com o seu padrão. Por isso, meu irmão, eu quero colocar o padrão lá em cima, para ter tipo assim, uns 2 homens no mundo, um está na China, outro na... para ela não achar, entendeu? Porque ela vai olhar um menino tratando mal ela vai falar: peraí, mas meu pai nunca tratou mal minha mãe. Eu não quero isso aí não, porque deve ter coisa melhor igual meu pai. Você é o teto do homem que sua filha vai arrumar, cara. Mulher, você é o teto da esposa que seu filho vai arrumar, cara. Você é o padrão. Se você é submissa, se você respeita, se você está junto, se você é aquela que diz: conta comigo, se você é a bem-humorada, é isso que ele vai olhar e falar: não, eu não vou me contentar com nada menos do que eu vi em casa. Cara, casamento estruturado é o primeiro ingrediente para a gente gerar os filhos que a nossa nação precisa, cara. Casamento estruturado. Segunda coisa que eu enxergo aqui, segundo ingrediente desses pais é inteligência emocional. Cara, eu fico impressionado com essa mulher, com Ana, porque imagina a angústia dessa mulher. Porque não é como hoje, gente, ser estéril hoje é terrível. Mas a nossa sociedade, a gente acabou colocando a nossa satisfação em várias coisas. Por exemplo, a mulher, ela está no mercado de trabalho. A mulher, ela tem a moda. A mulher, ela tem várias coisas onde ela se segura. Mas nessa época, ela só tinha uma coisa: gerar filhos. Só. Não tinha outro papel a não ser família. Uma mulher que não gerava filhos, ela era como se ela não tivesse nascido. E essa mulher está angustiada, ela sobe no templo e ela começa a fazer uma oração fervorosa, mas sem fazer barulho, só mexendo a boca. E de repente o líder dela, o sacerdote, que deveria ter discernimento espiritual, chega para ela e fala: ô bêbada, você acha que isso é hora de estar bêbada à tarde assim? Como é que você reagiria, mulher? Como é que você reagiria? Você responderia assim: não, meu Senhor. Não, meu Senhor. Bem calminha, bem tranquila, serena, assim, dizendo: você se enganou, eu não sou uma bêbada. Ou você sairia chorando e difamaria o seu pastor para todo mundo. Inteligência emocional, cara. Sabe, o mundo despertou para a inteligência emocional. Eu tenho ouvido vários empreendedores e eles têm falado: as grandes empresas não têm mais como prioridade QI, gente. Coeficiente de inteligência.
Agora, o grande lance das empresas é QE, coeficiente emocional. Porque não adianta alguém super inteligente na empresa que não se dá bem com ninguém. Não adianta alguém super inteligente na igreja, mas que não sabe trabalhar em equipe. Emocional é o grande lance do momento. E pais emocionalmente curados e saudáveis geram profetas. Essa mulher era curada, gente. Sabe, eu vi uma vez um grande cantor, o Michael W. Smith, ele falando assim: eu escolhi nunca me sentir ofendido por nada. E ele diz assim: porque me ofenderem não é uma escolha minha, mas me sentir ofendido sou eu quem escolho. Curado. Sabe, eu queria incentivar você, mulher, você, homem, a buscar a cura, a buscar a libertação. Sabe, leia livros, faça cursos, vai lá na Lagoinha, no Moriá, ore, clame, busque na palavra, ouça pregações, ouça o cote, venha na casa de recuperação de casamento, dê um jeito, mas cure essa ferida emocional que você tem. Para de ignorar, para de cobrir e fingir que ela não existe. Nós precisamos de pais curados. Curados, gente, emocionalmente, porque você está passando essa ferida para frente. Se você tem um problema de paternidade, nós precisamos resolver esse problema, senão seu filho vai entrar no mesmo ciclo da ferida, gente. O que o diabo mais quer é passar para a próxima geração o que a geração passada fez em você. Mas já foi declarado mais de uma vez aqui: você é José, meu irmão. Você é José. Você é a resposta da sua família. Você vai redimir a sua família. Esse problema para em você, no nome de Jesus. Esses abusos param em você. Essas mentiras, traições, divórcios, adultérios param em você. Chega. Você precisa de cura, cara. Primeira coisa é reconhecer. E segunda é buscar ajuda. Tem tanta ajuda hoje. Sabe, depois eu quero apresentar um livro falando de paternidade. Já foi apresentado o livro aqui, Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Fala desse assunto. Leia, ouça, ore, jejue, mas você precisa estar curado. Você precisa. A nossa nação precisa dos seus filhos. Sabe, se você quer saber se é curado, é muito fácil. Gálatas 5, 22, 23. Você ama. Você é alegre. Ser alegre o tempo todo. Feliz, acorda feliz, você acorda mal-humorado, não sabe nem por quê. Agora azedo, assim, aquela cara de paz. Você sente paz, está tranquilo. Paciência, você tem paciência? Na fila, no trânsito, pisaram no seu pé, estou nem aí, está tudo bem. Benignidade, bondade, fidelidade. Sabe o que tem acontecido, gente? Nós temos uma multidão de pais feridos. Na verdade, é uma multidão de solteiros feridos, com uma carência crônica na alma, que casam tentando resolver. Só que aí, depois de um tempo de casar, descobrem que não era de marido que ela precisava. Ele descobre que não era de mulher que ele precisava. E aí eles têm um estralo: já sei, vou ter um filho. E vai resolver esse buraco no meu interior. E aí eles têm um filho para resolver o buraco no interior deles. Aí eles geram uma criança para resolver um buraco no interior, e eles ficam idolatrando essa criança, como se essa criança fosse resolver o problema de dentro deles, como se essa criança fosse a solução, e eles tratam essa criança como um ídolo. E eu vejo pais querendo que as crianças amem eles. As crianças não foram feitas para nos amar. Deus nunca mandou na Bíblia os filhos amar os pais. Criança foi feita para nos respeitar, não para nos amar. Nós fomos feitos para amar eles, porque a gente representa Deus para eles.
Nós derramamos nosso amor, nós morremos por eles. Eles foram feitos para nos respeitar. Porque o seu filho não nasceu para resolver uma carência do seu coração, cara. Quer dizer, não é de marido que você precisa, cara. Não é de esposa que você precisa. Não é de filho que você precisa. Sabe, eu estava lendo Gênesis, capítulo número 1, e tem um negócio muito interessante. Fala assim, que Deus criou a terra, tal, e aí ele fala assim, ó, da terra. A terra, presta atenção, a terra gerou vegetais. E aí fala assim, a terra gerou animais. Agora eu te pergunto, do que os vegetais precisam para sobreviver? Da terra. Da onde eles saíram é o que eles precisam para sobreviver. E aí tem lá assim, ó, da água. A água produziu peixes. E eu te pergunto, do que o peixe precisa para sobreviver? De água. Só que aí chega Gênesis capítulo de número 2. E ele vai criar o homem. E ele diz que o homem saiu de dentro dele. Ele sopra o homem para dentro daquele boneco de terra. E eu te pergunto, o que sua alma precisa para sobreviver, cara? Não é de marido. E não é de filhos que a sua alma está clamando. Sua alma está clamando por intimidade com Deus, meu irmão. Então não vai ser no seu filho que você vai achar, não vai ser na sua filha. Vai ser no teu quarto com a porta fechada que você vai achar o que sua alma precisa, cara. Inteligência emocional. Terceiro ingrediente dos pais que geram sacerdotes e profetas e reis. São pais que queimam de amor por Deus. Sabe, são pais que queimam de amor por Deus. A geração do avivamento, gente, é uma geração que queima de amor por Deus. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a serem apaixonados por Deus. Deus sendo a primeira coisa da vida deles, Deus sendo tudo para eles. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Ama Ele de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Essa é a geração do avivamento, que queima por Deus. Agora, a pergunta é como que eu ensino um filho a queimar por Deus? Porque o problema é que os nossos filhos não ouvem a nossa voz. Porque as nossas atitudes gritam. Porque a nossa vida fala tão alto que não dá para ouvir sua voz. Sabe, a Val me chamou esses dias, ela falou, Douglas, vem aqui. Fala com a Luísa, Douglas. Porque ela não está cuidando do material escolar dela. Aí eu fui olhar, o estojo da Luísa está todo detonado. Aí eu fui olhar os lápis da Luísa, está tudo faltando. E aí eu falei, o que eu vou falar para essa menina, meu Deus do céu? Como é que eu vou ensinar essa menina? E cara, eu sei que foi o Espírito Santo. O Espírito Santo fez eu lembrar do meu carro. Porque uma coisa que eu me vangloriava é que eu não sou apegado com coisas. O que aconteceu? Bateram do lado do meu carro. E aí a porta ficou meio amassadinha. Aí veio um outro, bateu atrás. Tum. Aí atrás ficou meio amassadinho. Aí o Davi foi do outro lado e escreveu o nome dele. Davi. E aí Deus me lembrou. O estojo da sua filha só é igual ao seu carro. Então não adianta você falar. Você tem que viver o que você quer que eles façam. Ela vai ouvir a sua bronca, cuide do seu estojo. E vai olhar para o seu carro. E o seu carro vai falar, destrua o seu estojo. Só que o seu carro fala mais alto que a tua voz. O problema, gente, é que eu vejo pais e pais e pais dizendo, eu amo Deus. Mas as suas atitudes não falam isso. Mas você nem fala sobre Deus. Na moral, você nem ora. Você nem lê Bíblia. Seu filho acha que você ama muito mais seu time de futebol do que Deus, cara. Sua voz pode falar uma coisa, mas é a tua atitude que ele está olhando, cara.
Talvez ele ache que você ama o seu carro mais do que Deus, porque você só fala disso. O problema, gente, é que os filhos só aprendem por exemplo. Exemplo, gente. Sabe, eu vejo Abraão, meu pai pregou de Abraão no último culto, lá na nossa igreja. Eu vejo Abraão, e Abraão clama, né? E Abraão, Deus planta aquele sonho no coração de Abraão, de ser pai de uma multidão, mas não tem filho. Com 100 anos ele tem finalmente Isaac está adolescente. Aí Deus aparece e fala: eu quero seu filho, Abraão. Cara, ele pega o filho dele e leva com ele então para sacrificar. O menino no caminho já desconfia, né? Pai, peraí, tem madeira aqui, tem negócio para, né, botar fogo, mas cadê o cordeiro, pai? E ele fala: Deus vai prover o cordeiro. Aí acho que o menino pensa: tomara mesmo. E aí eles chegam lá, o pai fala assim: mas enquanto o cordeiro não vem, né? Posso te amarrando? Ele amarra o menino, meu irmão. Ele amarra o menino e põe em cima do altar, deitado. Até que finalmente um anjo do Senhor para ele e fala: não faça isso, Abraão, porque eu sei que você me ama. Agora eu sei o quanto você me ama. Só que não era só Deus que estava sabendo o quanto que Abraão amava a Deus. Tinha um menino deitado num altar que agora sabia o quanto aquele pai amava a Deus. Esse menino é desamarrado e desce daquele altar com uma certeza: não é da boca para fora que o meu pai fala sobre Deus. Meu pai ama Deus acima de todas as coisas. Acima de mim. Sabe, eu e a Val fica tentando ensinar isso para as crianças. E a gente, né, fala assim para eles, é até estranho, a gente fala assim para eles: Luiz, eu te amo muito, Luísa, mas eu amo mais a Deus. E aí fala: Davi, nós te amamos, mas nós amamos mais a Deus. E aí eles pegaram essa. Aí às vezes eu falo: te amo, Luísa. Ela responde: eu também, mas amo mais a Deus. Te amo, Davi. Ele fala: eu também, papai, mas eu amo mais a Deus. Eu amo mais a Deus, porque nada se compara a Deus. Nada, nem filho, nem esposa, nem carro, nem dinheiro, nada se compara a Deus. Cara, os pais que vão gerar a solução para a nossa geração são os pais que queimam de amor por Jesus. Os filhos assistem eles queimando de amor por Jesus. Quando foi que seu filho te assistiu queimando de amor por Deus? Te assistiu chorando num louvor, te assistiu chorando numa pregação, te assistiu chorando de joelho, queimando de amor por Deus, cara. Amor, não estou falando de fazer coisas para Deus, eu estou dizendo de queimar de amor por Deus, cara. Sabe, onde está a sua satisfação? Sabe, eu fiquei muito impressionado porque no capítulo 2 aqui, depois que Ana vai e entrega o filho e deixa ele lá para viver no santuário, tem um cântico de Ana, gente. E olha o cântico de Ana no capítulo de número 2. Então Ana orou: meu coração exulta no Senhor. A minha força está exaltada por causa do Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, pois me alegro na tua salvação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha como o nosso Deus. Não faleis mais palavras tão altivas, nem arrogância saem da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e julga os atos humanos. Será que esse é o nosso cântico? O meu coração exulta no Senhor. A minha alegria é o Senhor. Onde está a tua satisfação, pai e mãe?
Aonde está a tua alegria? O que mais te alegra? Sabe, nossos filhos querem nos ver queimando. Eles vão queimar por aquilo que você queima, meu irmão. Eles vão exultar por aquilo que você se alegra. Sabe, eu estava em casa um dia, e a gente foi fazer uma célula. Eu tinha uma célula de jovens na minha casa. E aí, eu tinha acabado de chegar de Belém. Quem é de Belém aí? Levanta a mão. Quem é do Pará? Levanta. Nossa. E o que eu trouxe de Belém? 10 litros de açaí, meu irmão. Eu fiz uma promoção só para vender o material, para sobrar peso, para eu poder levar o açaí. 10 litros. Aí eu cheguei na minha cela e falei, todo mundo vai experimentar o açaí de verdade aqui. Aí os caras fizeram uma cara feia assim, ó. Credo, açaí, falaram que tem gosto de terra, não sei o quê. Aí, beleza, fiz a célula, terminou o momento de comunhão. Aí tinha uma menina na minha célula, ela trabalha aqui, ela está aqui. Elisama. E a Elisama veio de Manaus. Quem é de Manaus, é? Manaus também é apaixonado por açaí. E aí a Elisama cresceu tomando açaí, do verdadeiro também. Então ela chegou e falou, Douglas, minha mãe me ensinou a fazer, deixa que eu faço para vocês. Aí ela pegou açaí, ela já sabia como descongelar, ela já sabia como bater, tal. Aí ela fez, e aí terminou de fazer, tá todo mundo na comunhão, na cozinha. A Elisama me pega, maior falta de educação, põe primeiro para ela assim. Anos, uns 5 anos que ela não comia açaí. Ela coloca, gente, a Elisama pega aquele copo, põe a colher, fecha o olho para ninguém atrapalhar aquele momento e põe na boca. E todo mundo só ouvia assim, ó. Meu Deus, esse é o verdadeiro. Adivinha o que aconteceu? Uma fila na cozinha, com um copinho na mão. Põe um pouquinho para mim aqui. Põe um pouquinho para mim aqui. Põe um pouquinho para mim aqui. Mas deixa eu te falar uma coisa, eles não queriam açaí. Eles queriam a satisfação dela. Porque aprenda uma coisa que está escrito no livro Em Busca de Deus. A forma mais sublime que existe de adoração é você estar completamente satisfeito em Deus. Porque no momento que você está satisfeito em algo, você está engrandecendo aquele algo. No momento que ela estava se satisfazendo, ela estava dizendo, louvado seja o açaí acima de todas as frutas. Gente, é assim que se apresenta a Deus para os filhos. Seus filhos vão fazer fila na cozinha falando, pai, me dá um pouquinho de Deus. Pai, me dá um pouquinho dessa satisfação que você sente com esse que você chama de Deus. Me dá um pouquinho, pai. Onde é que você consegue, pai? Sabe qual é o problema? Por anos nós apresentamos Jesus assim, ó. Quer, filho? Melhor tomar, não vai para o inferno, filho. É uma bênção. Jesus é tudo. Sacrifício ao Senhor. Irmão, quem quer isso? Primeira oportunidade ele vai dar no pé, meu irmão. É por isso que está tudo desviado os nossos jovens. Porque foi apresentado esse Jesus para eles. Não o Jesus de delícias. Não o Deus delicioso que Davi conheceu, que ele disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não é eu vou por disciplina, não é eu vou porque eu tenho que ir, é alegrei-me quando me disseram. É o Davi que disse, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na tua presença por todos os dias da minha vida. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, não se detém na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite, dia e noite. Aonde está o seu prazer? Porque é nessa direção que os seus filhos estão indo. Eles têm que ver você se deleitando na palavra. Isso meu pai me ensinou, cara, me deleitar na palavra, amar a palavra. Eu lembro que eu olhava a Bíblia do meu pai, e a Bíblia do meu pai era toda riscada. Eu falava, nossa, isso é o máximo, quando eu crescer eu vou riscar minha Bíblia. E olha, a minha Bíblia é toda riscada, e eu não sei ler sem riscar. E esses dias agora a Luísa aprendeu a ler, e ela está com uma Bíblia, ela não sabe nem ler direito, mas ela fica sublinhando palavras.
Por que você sublinhou a palavra pé, Luísa? Que é importante, pai. Pé. Deleite-se no Senhor. Gente, a gente não toca, a gente não ouve música, a gente não deixa de ouvir música secular em casa porque simplesmente é pecado, proibido. Não, é porque a gente quer usar o momento de ouvir música para se deleitar no Senhor. Porque não faz sentido eu não usar aquele momento para adorar aquele que é acima de tudo, acima de todos, o melhor, o maior, a maior delícia que existe. Se deleite no Senhor, cara. Adore ao Senhor. São pais que queimam de amor por Deus. E por último, a última coisa que eu enxergo aqui desses pais são pais que devolvem seus filhos para Deus. Sabe, o verso de número 28 do capítulo 1 me impressiona. Fala assim: por isso também o devolvo ao Senhor. Ele está entregue ao Senhor por todos os dias que viver. Uau! Sabe quantos anos ele tinha, Samuel? 3. Meu filho tem 4. Eu fico imaginando pegar o Davi, levar para o santuário e deixar lá. Eu devolvo para o Senhor. Deus, Ele é teu por todos os dias da vida dele. Ana visitava ele provavelmente uma vez por ano e levava uma roupinha de sacerdote para ele. Você imagina aquele menino de 3 anos andando no santuário com uma roupinha de sacerdote? Aprendendo a ministrar o coração de Deus, aprendendo a sacrificar pelo pecado do povo. Devolva os seus filhos para Deus. Foi Ele que deu, devolva eles para Deus por todos os dias da vida deles. Sabe o que mais enche o meu coração nesse texto? É que havia uma crise na casa do Senhor. O texto começa dizendo assim: Ofni e Finéias eram sacerdotes. Mais à frente vai dizer que Ofni e Finéias roubavam as ofertas que eram feitas a Deus e se prostituíam com as mulheres na porta do templo. Sabe qual é o grande lance? É que o filho de Ana era a resposta de um clamor do céu. Sabe qual é o grande lance? É que essa mulher teve um filho que era a solução da crise daquela geração. E eu quero profetizar, cara, que o seu filho é a solução para a crise da nossa nação, cara. Nasceu na tua casa aquele que vai ser a resposta do clamor do céu. O céu está clamando pelos teus filhos, cara. O céu está clamando. Ana achou que ela estava clamando por filho, mas na verdade era Deus que estava clamando para achar uma casa, para enviar a resposta para a nação de Israel. Ah, que Ele ache a sua casa, meu irmão. Que Ele ache a sua casa. Que os nossos filhos respondam ao clamor do céu. Sabe por que Ana pôde entregar o filho dela naquele santuário por todos os dias? Sabe por que Deus aceitou que Ana entregasse o filho dela no santuário por todos os dias? Porque ela representava aquilo que Deus iria fazer logo mais. Ele entregaria o filho dele por todos os dias. Ana é uma tipificação do que o pai iria fazer em breve, enviando não Samuel, que significa o nome de Deus, mas enviaria aquele que apresentaria para nós o nome de Deus, Jesus Cristo, cara. Sabe o que eu quero dizer para você? Você precisa devolver o seu filho, porque Ele deu o filho dele por você. Ele deu o filho dele por você. Como não queimar por esse Deus que deu o filho dele para nós? Sabe, eu encerro dizendo para você, eu estava no shopping há umas 3 semanas atrás, eu cheguei de viagem,
A Val não tinha ido comigo, ela ficou com as crianças, eu cheguei de viagem. Aí eu falei, Val, vai lá pro escritório, eu vou com as crianças pro shopping para ter um tempo com elas, né? Para ter um tempo com elas que eu estava viajando. E aí eu fui pro shopping com a Luísa e com o Davi. Aí cheguei lá, eles falaram, não pai, eu quero ir no brinquedo, eu quero ir no brinquedo. Aí tinha um brinquedo assim no meio do shopping, aquele cercado assim, sabe? E o brinquedo, piscina de bolinha e tal. E aí no chão assim, daquele brinquedo tinha umas bolas, tipo aquelas bolas de pilates assim, sabe? Mas só metade assim, ó. Aí tinha umas 4 assim. E aí eles ficaram brincando de pular assim nas bolas. Brincando de pular. E eu lembro que tinha um cercado aqui assim, eu tava aqui de pé assim, ó. Só olhando. E as bolas aqui, ó. E eles pulando. E eles pulando. Aí chegou uma hora, o Davi foi pegando confiança. Ele pulou numa, na 2, na 4, e meu irmão, ele voou assim, ó. E caiu em cima do braço. Pau. Aí eu vi que o Davi estava no chão assim. Aí ele fez uma cara assim, ó. Aí quando ele levantou, meu irmão, era igual Anderson Silva, assim, ó. O braço pendurou aqui, ó. O braço dele dobrou aqui, meu irmão. Cara, quando eu vi aquilo, eu corri assim, dei a volta, peguei, abri o portãozinho, entrei, peguei ele no colo, falei assim, moça, não vou nem pagar, desculpa, peguei a Luísa correndo descalça no shopping, né, eu com sapatos na mão, com blusa, com o Davi no colo, com o braço pendurado, gritando, e aí também nem paguei estacionamento, entrei no carro, coloquei ele lá mais ou menos, eu sozinho, e ele com o bracinho pendurado lá, dobrado assim, e eu dirigindo pro hospital, cara. E Deus falou comigo. E Ele falou de forma muito clara comigo. Ele falou, você está tendo uma gotinha da sensação que eu senti. Eu olhava para a expressão do meu filho no banco de trás, com o braço quebrado, e eu só conseguia pensar isso, você está tendo uma gotinha do que eu senti. E Ele disse assim para mim, só que tem uma diferença, Douglas. Eu estava de pé e eu não entrei no cercadinho. Só que tem uma diferença, Douglas, eu não corri, eu não abri a portinha e eu não entrei no cercadinho. E o meu filho foi moído por amor de vocês, cara. Ele foi moído por amor de vocês. Cara, eu vou queimar todos os dias de amor por esse Deus que me amou primeiro, cara. Eu vou gastar minha voz toda para anunciar a salvação desse Pai que me amou primeiro, cara. Eu vou entregar os meus filhos por amor a esse que não entrou no cercadinho, e deixou o filho dele sofrer até o fim, por amor a mim e por amor a você, cara. Sabe, na verdade esse texto mostra dois pais. Mostra Eucana e Ana. E mostra Eli. Eu encerro dizendo para você. Você olha em 1 Samuel, capítulo de número 1, verso de número 9, diz assim: depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou e nessa ocasião o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira. A primeira menção de Eli na Bíblia está dizendo, o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira. E aí você vai em 1 Samuel, capítulo número 4, verso 17. Então aquele que trazia as notícias respondeu: Israel fugiu dos filisteus e houve grande matança entre o povo. Além disso, teus 2 filhos, Ofni e Finéias, também foram mortos, e a arca de Deus foi levada. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira. Ele começa a história dele sentado e termina a história dele sentado. E Deus mandou eu falar para você, pai, levanta dessa cadeira. Se levantem como sacerdotes do Senhor. A nossa geração clama para que vocês se levantem. Saiam dessa posição. Essa posição de conforto. Essa posição que vocês acharam confortável, saia dessa posição, levantem-se, ó homens de Deus, e preparem o caminho para aqueles que virão depois de vocês, e pegarão esse bastão com honra. Se levanta no seu lugar.
Eu sinto que é noite da gente fazer uma parada aqui. Eu sinto que é noite de você trazer seu filho aqui, cara. Profeticamente, eu quero que você pegue os seus filhos hoje e tragam eles para o altar. E você vai deixar eles aqui. É noite de devolver esses meninos para o Senhor, cara. É noite de devolver, é noite de trocar sonhos, noite de trocar sonhos. E deixar os sonhos de Deus invadir os seus filhos, cara. Aquilo que o céu sonha para os seus filhos. É noite de trazer eles aqui, como Ana fez, e dedicá-los completamente ao Senhor. Eu quero que você saia do seu lugar e traga os seus filhos ao altar do Senhor. Ah, Senhor. Senhor, Senhor, Senhor. Eu queria chamar o grupo de louvor. Sinto que essa é uma noite profética, gente. Cara, a nossa nação inteira está representada nesse lugar. Filhos da nação inteira estão representadas neste lugar. Traz seus filhos para o altar e deixa eles aqui. Entrega eles para Deus. Fala: Senhor, eu tenho sonhado coisas para eles. Esquece, Senhor, está aqui os meus filhos. São seus filhos, são os teus sonhos, Pai. Nós vamos fazer essa oração aqui. E depois nós vamos orar por aqueles casais que não podem ter filhos. Porque essa história vai se repetir na nossa frente aqui. Porque essa história vai se repetir para nós aqui. Mas eu quero fazer essa oração primeiro. Gente, é muito sério o que nós estamos fazendo aqui. Começa a clamar ao Senhor. Começa a falar com Deus sobre os teus filhos, sobre a herança que Ele deu para você. Começa a falar com Ele. Começa a falar o nome dos seus filhos. Fala o nome dos seus filhos que você está entregando ao Senhor, que você está trazendo no santuário do Senhor e deixando dedicado completamente a Ele. Papai, que os nossos filhos sejam a resposta do clamor do céu, Senhor. Que nossos filhos sejam sacerdotes, profetas e reis para essa nação, Senhor. É a tua entrega, meu irmão. Fala com Deus, é a tua entrega. Papai, aqui está o Davi, Senhor. Papai, aqui está a Luísa, Senhor. São teus, Pai, são teus, Pai. Usa-os, Pai. Usa-os, Pai. O Senhor deu o teu, nós estamos dando o nosso, Pai. O Senhor deu o teu, nós estamos devolvendo o nosso, Senhor. Realiza os teus sonhos nos nossos filhos, Pai. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo o que tu tens pra mim. Declare. Aqui